meu irmão virou jornalista, meu outro irmão zootecnista, enfim, meu irmão que mora em Ribeirão Preto. Aqui perto, aqui também, ó. Do ladinho aí também. Aí eu fiz engenharia mecânica em Rio Grande, na cidade portuária lá do Rio Grande do Sul. E aí entrei na Sadia em Concórdia, que era a matriz, que era um ambiente muito bom de engenharia, né? E fiz carreira na empresa, né? Como engenheiro mecânico, depois supervisor, depois chefe de departamento. Aí eu fui para a promoção para Cuiabá, fiquei em Cuiabá 3 anos. Aí meu chefe falou, os caras estão brigando muito no Rio de Janeiro, vai pro Rio lá para ajudar nós lá. Eu peguei minhas trouxas de Várzea Grande, fui pro Rio, fiquei 2 anos no Rio de Janeiro. E foi muito legal lá, morei na Ilha do Governador lá, no aeroporto Galeão lá, foi muito bom, 2 anos lá. Aí voltei para Concórdia, né, porque na época tinha uma diretoria oriunda da Ambev, né? E aí a gente fez um copiar-colar do projeto Manufatura, né? E aí eu voltei para Concórdia, que era a unidade mais complexa, como um espelho do gerente de manutenção lá, a gente definiu todas as boas práticas de manutenção, todos os produtos, né? E aí a gente definia, melhor, buscava no mercado, dentro da Sadia, dentro da Ambev, da Uzi Minas, várias empresas, né? Trazia boa prática, testava, implantava, via o resultado, né? Corrigia, e se validado a gente, né, escreveu isso e fez isso durante 1 ano lá, fazendo o projeto Manufatura, que a gente fez, eu era dono do Pilar Manutenção. E nisso estavam as fábricas de prato pronto, né, de pizza, margarina, os abatedores, todas as fábricas da Sadia, que eram bem diversas, né. Mas a gente fez em Concórdia, que eram os processos mais complexos que tinha. Após isso eu fui promovido a gerente de manutenção, então desde 2008 eu sou gerente de manutenção. Fiquei aí na unidade de Chapecó, fiquei 5 anos na unidade de Chapecó. E aí nesse período a gente teve a fusão da Sadia com a BRF. Na sequência eu peguei um job rotation e fui para uma unidade da Perdigão, né? Fui para uma unidade de Perdigão em Capinzal, que é a maior unidade grande de produção de frango. Todos complexos de porte, de produtos com maior valor agregado, né? Fiquei 2 anos lá, mas aí no final do segundo ano eu já estava com 19 anos de empresa, e no final desse segundo ano em Capinzal a minha família começou a cansar, a cidade muito pequena, né? E estava na época das crianças de escola e tal, e eu pedi as contas e vim fazer uma entrevista aqui em Maringá, aqui na GT Foods, no Frango Canção. E aí vim para cá, vim trabalhar aqui nisso em 2015. E aí fiquei 4 anos, né, como gerente de manutenção corporativa na GT Foods. Tem 4 abatedores, fábrica de fabricação, tinha outros negócios menores, de pão de queijo, de pequenos industrializados, né. Fiquei 4 anos, né, na engenharia, né, de construir o túnel de congelamento, instalou caldeira, cuidava da manutenção das fábricas, né. Na verdade, eu saí de uma empresa grande para uma empresa familiar, né? Trabalhava direto com o dono, de tudo por dia, desde que você tem uma boa conversa com o dono, né? Com a família ali. Fiz 4 anos bem legais lá, como gerente corporativo de manutenção, viajava bastante entre as unidades, né? Uma dinâmica boa. E eu acho que um dos destaques, eu acho que é a parte de investimento, né? A parte de todo o fluxo de execução de cronograma físico-financeiro, né, de fazer as entregas, né, e as fábricas também, a gente fazia essa gestão das 52 semanas do ano, né, organizava a manutenção, os grandes eventos. Da BRF a gente traz uma cultura forte de segurança, né, de atendimento a requisitos legais, né, integridade das pessoas, integridade das instalações. E, bom, aí foi 4 anos e aí eu fui convidado para vir para a Seara, que é a Seara é a divisão de aves da JBS, né? Que é um concorrente da BRF hoje na produção de proteínas. E então aí eu pedi demissão lá na GT Foods depois de 4 anos e vim fazer um projeto aqui na Seara em Rolândia. Que no caso estava com uma crise muito grande a unidade, né? Ela foi
tinha sido adquirida mais ou menos em 2015 também pela JBS aqui da Avícola Felipe. Enfim, eles tinham bastante problema com a inspeção federal, com o Ministério do Trabalho, normas de segurança, uma série de interdições na época, né? E aí eles montaram um time para reverter o jogo. E aí eu vim para cá, achei salarialmente era muito bom para mim também. A gente veio para cá, começou morando em Londrina, mas aí não aguentei o indo e vindo, fiquei um ano indo e vindo de Londrina para Rolândia. Não aguentei o tirão e me mudei para Rolândia para ficar mais perto do trabalho, porque no final de semana com mais calma, enfim, tem mais tempo para dormir, inclusive, né? Na média, deixar de ficar dentro do carro para aproveitar para descansar uma hora a mais, pelo menos. E aí a gente fez 4 anos, né? Assim, a gente foi a unidade de Rolândia é a maior unidade do grupo de frango da Seara, né? Com 2 linhas, frango pesado. A gente começou abatendo 265 mil aves dia, né? Fechou com praticamente aí, chegou a 400 mil, não conseguiu manter, mas aí chegou a 390, uma média de 390 mil frangos dia, que é um resultado espetacular, né? Removendo gargalos de linha, né? Atuando em cima de problemas, né? No chão de fábrica, né? Naquela cultura de conversar com os problemas, né? Assim, a gente vai, tem problema, dinâmica, né? De não resolver problema na sala, né? De ir a campo, né? Junto com as pessoas, achar a solução, né? Normalmente os problemas chegam de uma forma complexa, tu vai a campo, senta com o time, vai ver o problema, conversa com ele, vê que o problema às vezes tem causa e ação executável e normalmente simples de baixo custo, né? Mas então isso foi nesse processo a gente montou um time vencedor, né? Trouxe pessoas para agregar e nisso a gente foi removendo gargalo. A parte de qualidade, né, também, né, trazendo tudo junto, né? Porque hoje a graça das metas é o conflito, né? Você tem que atender a disponibilidade, mas dentro do orçamento, não é nenhum nem outro. Se fosse só atender a disponibilidade a qualquer custo, seria mais fácil, né? Você tem que atender a disponibilidade com custo. A produção a operação tem que produzir o volume, mas com a qualidade, né? Não pode ter reclamação. Né? Se fosse só um, seria muito fácil, né? Então a gente, na LAD, conseguiu trazer todas as dimensões da qualidade simultaneamente, né? Simultaneamente nesse processo da Seara. O meu processo, a minha jornada da Seara se encerrou agora em abril, né? Eu tinha um salário alto, né? E entrei no momento do segmento desde o ano passado em caída, né? E aí nós vinha também nesse processo estruturando nossos times, o nosso quadro para ser muito robusto. Isso, quando o nível baixou, nós ficamos de amostra, né? Nessa fase aí. Mas assim, enfim, como domingo vai ter costelão lá, sábado vai ter costelão lá, estou convidado para fazer um costelão com o time lá. Costelão? É muito legal. Costelão ou asinha de frango, pô? Não, o pessoal fica por aqui de comer frango. Esse é um negócio legal da Seara, até para mencionar, né? Que é a dos Wesley, lá da família Batista. Assim. Eles primarizam, que a palavra tem a terceirização e a primarização, né? Então, na verdade, é um processo de primarização, que inclusive o restaurante que era terceirizado, hoje é todo da Seara, todo da JBS, funcionário, nutricionista, compra tudo. Então, assim, o que puder fazer primarizado, fazer dentro de casa, eles sempre são projetos mais viáveis, né? Porque ele entende que se é um negócio de rotina que você faz e que você tem que fazer todo dia, você vai ter que pagar um lucro, né, para o terceiro fazer. E aí você tem que controlar isso, está sujeito a questões de segurança tributária, documental, né? Toda aquela questão hoje para botar um terceiro para dentro da unidade, você tem que atender todas, né? Verificar se o cara recolheu todo o imposto, enfim. Enfim,
assim, durante esse período aí, o meu trabalho sempre se pautou, né, por organização das áreas que eu cuido, né, que, como regra, foram manutenção, utilidades e engenharia. Então, né, eu acredito em organização do trabalho, né, as pessoas, a gente vai ter que ter horários definidos, quadro, né, QL, né, quadro de anotação adequado, e responsabilidades definidas, né. A partir daí, 5S, né, organização, né, e no local na fábrica, né, para conversar com os problemas, né, poder ver o que está acontecendo, falar com as pessoas, colocar as pessoas em posição de liderança, né. Acho que Uhum. não procuro ser o destaque da minha equipe, na verdade. Eu acho que a equipe é que te dá, que te promove, que te desliga, né, no sentido de você é o que a sua equipe é, né? Então eu sempre procuro empoderar a equipe para estar na frente, para instigar a equipe para estar resolvendo o problema e não fugindo, né? Indo ao encontro, né? Indo ao encontro daquilo que precisa. E a nossa área aí na fábrica sempre tema é resolver problema, né? Você precisa estar sempre aberto, né, para as pessoas trazer o problema, botar o problema na mesa, né? E essa liberdade de comunicação, né, de diálogo, para o problema estar na mesa, o problema é que a gente junto, né, às vezes, enfim, cara, eu já tive fase na carreira também que a gente se preocupa com o custo, assim, mas isso vai ser muito caro, né, isso vai, né, isso, às vezes não é nós que tomamos essa decisão se aquilo é caro ou não, né, é importante que a pessoa que às vezes vai desembolsar o recurso, quem tem que tomar a decisão, saiba do problema. Aí se vai resolver ou não é uma segunda decisão, mas o grande papel, acho que, da liderança e dos times é trazer os problemas para a mesa para poder, né? Porque já dizia outros filósofos aí que o primeiro prejuízo sempre é o menor, né? Às vezes a gente deixa de gastar um negócio para resolver. E aí vai muito da cultura da empresa, né? Assim, eu quero amarrar com arame, né? Tu leva para o chefe, para o dono, diz, ó, a situação é essa, custa tanto. Não, né? Uma ação rápida, eu quero que amarre com arame, né? Viu, Então, amanhã, Leonardo? amarrar com arame, não vamos gastar nada. Ou então, né? Mas estamos sujeitos a outros custos decorrentes dessa missão. Ou então, vamos resolver o problema de forma definitiva e nunca mais vamos tirar ele da frente e nunca mais vamos estar exposto, vamos parar a nossa linha por causa desse problema. Viu, Leonardo? De cultura da fábrica. Nesse momento aí, por exemplo, quando você saiu das grandes corporações, né, da Sadia, BRF, foi para a GT Foods, que você comentou que ela é familiar, né? Como que você lidou com esse? Porque às vezes é isso, né? Familiar tem mais esse olhar, né? Peraí, né? Tá caro. Já no corporativo já é um pouco mais, né? O resultado é mais ele sobressai, ou então é o tal do payback, né? A gente se paga, sim ou não, né? Como que você Então, lidou na com isso? verdade, depois de 4 anos de ter foods, eu senti um pouco de falta, assim, de gestão, assim, ajuda, né? A gestão, a empresa grande, ela é cheia de controle para tudo, ela amarra todas as contas. Na empresa familiar tudo pode, né? Tudo, desde que você, né, converse com o dono, enfim, são estilos diferentes. Eu me adaptei bem, né? Me adaptei bem. Sempre assim, eu tenho uma cultura mais austera com o recurso. Então, por exemplo, na GT Foods era austero o recurso, assim. Você para gastar, você tinha que pensar bem, tinha que discutir mais, os suprimentos fazer um trabalho mais longo, assim, de buscar o melhor preço, assim, de apertar os fornecedores. Já na Seara é uma cultura mais foco no resultado. Esse projeto tem que ficar pronto, não importa, não é que não importa, mas assim, é mais importante cumprir a data do que se você vai gastar 10 mil a mais no orçamento inicial, por exemplo. Desde que você cumpra a data, é um racional. Você começa a produzir e começa a capturar. Entendeu? Às vezes você economiza aqui e atrasa o startup e atrasa o início da captura do projeto não previsto. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu me adapto a qualquer cultura, tenho clareza disso. E vou um pouco na onda também, assim, né? Conforme a banda toca, né? Porque tem vários casos, né? Que a gente fala com colegas, assim,
o dono mandou botar essa parede aqui de ouro. Eu digo, aí o cara pegou e não botou, né? Disse assim, eu não vou botar, não vou pagar isso tudo, tá louco, né? Aí chegou lá, o dono chegou e disse, não, filho, eu falei, Franco, eu queria a parede de ouro agora, né? Você não botou, né? Então, assim, enfim, eu acho que cada empresa tem uma forma de lidar com os investimentos, né? E você, o importante é conversar, dialogar, Uhum. na mesa. A sua equipe era composta como, Leonardo? Então, a minha maior equipe que eu tive foi em Chapecó. Em Chapecó eu tinha 11 supervisores, mais de 330 funcionários. Agora aqui em Rolândia, né, nós tínhamos cerca de 150 funcionários, né, entre as áreas de utilidades, operação de caldeira, ETE, refrigeração e mais aí uma área de manutenção, né? Aí, com escala, a gente trabalhava escala de domingo a domingo, às 24 horas, o ano inteiro, né? Então a gente tinha uma equipe lá. Eu tinha um coordenador e mais 5 supervisores aqui na Seara de Rolândia. Mas assim, na verdade eu fui gerente de manutenção corporativa na GT Foods, né? Que tinha, digamos, uma situação um pouco mais de corporativo, mas os meus últimos 4 anos aqui na Seara de Rolândia foi de oficina. Eu trabalhava dentro da oficina, recebendo peça, descarregando máquina, ajudando a limpar a oficina todo dia, pegar, né, na mangueira. A hora que o bicho pegava, né, eu era o primeiro a correr com cinto de segurança, cada cinto de segurança, porque os caras saem para atender a fábrica, às vezes mais com o corpo que com a mente, né? E aí, enfim, eu trabalhava junto, né? Obviamente, assim, não procurava andar na frente de ninguém, né? Acho que cada um tem a sua função dentro da empresa. O cara que é manutentor, ele tem que estar pronto para isso, né? Mas eu sempre estava do lado, né? Tipo assim, parava a linha, encostava junto, né? Encostava junto para nós ver o que tinha acontecido, dar os reportes necessários, né? E entender causa e ação, o que vão fazer. Eu acho que a gente tem que ter uma transição rápida entre a brabeza e a ação, né? Eu acho que às vezes a gente vê muita... No dia a dia, assim, a gente fica... Que é aquele negócio, né? Foco no problema ou foco na solução, né? Você precisa rapidamente fazer essa transição para o que nós vamos fazer, né? Você tinha uma equipe de... Enfim, aconteceu, qual que é a causa? Beleza, mas assim, vamos lá, vamos conversar com o problema para ver o que nosso time vai fazer para nós fazer melhor, não chegar. Porque a minha crença é que, por exemplo, a manutenção, ela tem que entender que ela existe para atuar de forma programada, né? Então, assim, a manutenção predominantemente está atuando de forma não programada, tem alguma coisa errada, de grave errada. Ela tem que ter uma atuação predominantemente né, programada, e às vezes isso até envolve, né, um ócio, né? Quer dizer, o sonho é que a linha esteja rodando, o manutentor esteja dentro da linha, ter uma equipe de manutentora dentro da linha, acompanhando a linha, falando com as pessoas, falando com o operador, vendo o treinamento, enfim, vai ter uma outra equipe que vai estar agilizando revisão de máquina, agilizando revisão de subcomponentes, subequipamentos para que sejam montados no terceiro turno, no turno da noite ou no final de semana, que faça um trabalho inteligente. Tem sobressalentes né, que quando a fábrica fique parada, a gente tenha o menor tempo de atuação, né? Que tudo seja trocado, já esteja pronto, separado, com o kit de peça alinhado, né? Tudo para que o trabalho de manutenção na prática, na média do mercado aí, né? O trabalho líquido de ferramenta útil, né? Ele não chega a 50%, né? O cara fica parado atrás de ferramenta, parado esperando liberar máquinas, esperando a segurança para liberar, esperando o cliente para dar uma posição, né? Esperando o chefe para dizer o que vai fazer. Então, assim, o trabalho líquido da equipe de manutenção, como regra, ele é muito, muito baixo, né? E aí o grande trabalho da liderança de manutenção é esse, né? Quer dizer, falta de gente ou excesso de demanda, né? Falta de gente ou excesso de demanda. Como regra, é excesso de demanda. Você não precisa ter mais gente, você precisa reduzir a demanda, porque a demanda ela tem
ela tem, né, ela é grande, ela era para ser uma pizza desse tamanho e é uma pizza desse tamanho. E tem uma coroa aqui que é serviço desnecessário, problema operacional, falta de capacitação do manutentor, problemas tecnológicos de projeto, que o projeto nasceu mal. Tudo isso vai gerando demanda para manutenção. E aí só muda os personagens, né, em cada empresa. Né? Só muda, a história é sempre a mesma. Né? Estoura na manutenção. Tudo que se faz mal feito ao longo dos anos, né, o cara vai morrer, vai lá na manutenção pedir ajuda. Ele vai, a manutenção é uma área quase que, além de prática, é psicológica. Assim, você vai atender, todo mundo vai lá, porque está com o ar-condicionado quebrado, porque o vaso entupiu, porque o portão da frente da empresa não está abrindo. Então, assim, o cara, todo mundo vai ter uma demanda para a área de manutenção da empresa. E aí manutenção é o quê? Também, né? É uma arte de gerenciamento de fila de serviço, né? E isso é bom, porque você trabalha pelo menos tem que trabalhar com 1, 2, 3 semanas na frente de programação. Oh, Leonardo, aproveitando esse gancho que você falou sobre a manutenção é sempre demandada, né? E fala um pouquinho como você vê a relação da manutenção e produção, né? Todas essas empresas que você passou, como que foi a relação? O mercado diz que a relação não é muito tranquila, né? Mas eu queria que você falasse aí como que você lidou em cada situação aí das mais difíceis. Então, eu acho que tem que passe por aquilo que eu falei da maturidade das pessoas passar da transição, digamos assim, da brabeza para a ação, né? Porque todo mundo é cobrado e a primeira reação de todos, né, é querer justificar e botar a culpa no outro, ou na outra área, enfim. E às vezes não vê, às vezes realmente, né, a manutenção vai pegar 60%, 70% dos problemas de fábrica, eles têm origem na manutenção. Ou por falta de programação, ou por falta de execução, e isso impacta lá na pessoa, né? O cara da operação, ele se lasca lá, né? Ele, às vezes, tem que fazer hora extra para compensar o plano, às vezes é ele que liga pro diretor para dizer que não vai entregar o plano de produção, né? Agora, o que é o ponto, né? É o trabalho de equipe, né? E como é que é trabalho de equipe? É andar junto. Como é que tu anda junto? Cara, você tem que, de preferência, trocar de roupa junto de manhã, almoçar junto. Você não pode, não dá certo, né? Quando, por exemplo, o líder da manutenção não é amigo, não tem relação, assim, com o resto, com o grupo de operação, né? Começa a dificultar. Eu acredito muito nisso, né? De estar junto para poder compartilhar a ajuda que precisa, né? Os melhores supervisores que eu vi, assim, do último de manutenção que eu vi, o cara no final da semana ele arrebanha, né? Ele captura mais 10 operadores da linha, né? Bem para pintar, para arrumar, ajudar a limpar o pátio, para ajudar, né? E aí que sobe, tipo assim, cria sinergia, né? Tu aumenta a tua capacidade de execução com mais recursos. Mas você tem que ser parceiro, para conseguir isso tem que ser parceiro do cara da operação, né? O cara da operação, ele tem que sentir que é uma mão dupla nesse assunto, né? E que todo mundo ajudando um pouco, flexibilizando um pouco, as coisas acontecem, né? E aí a palavra-chave da manutenção se chama execução. Né? E aí tem um negócio que acontece assim, ó, o cara da operação, ele não está muito preocupado, como regra, se tu trocou o rolamento, se tu fez a preventiva lá. Como regra, ele não dá muita bola, e ninguém valoriza isso muito, né? Mesmo que seja vital, né? Mesmo que seja vital. Porque ninguém valoriza a atuação proativa e preventiva da manutenção. Mas a melhoria, quando o cara consegue executar a melhoria na área do cara, consegue fazer execução das solicitações que ele tem, da equipe dele, né? Que a equipe dele demanda para o cara da operação, precisa disso, precisa daquilo outro, nós estamos perdendo ali, estamos perdendo aqui, então
eu acho que assim, um grande lance que melhora muito isso é a execução. E não só a execução da manutenção, execução de melhoria para o cara que está na operação. Né? Isso muda, né? Aí, tipo assim, dá um poder de barganha para a manutenção, dizer assim, não, agora, né, quando o cara se sente que as coisas dele é atendido, ele começa a te ceder gente, te ajudar do jeito que ele melhor pode. Então, esse é um caminho que sempre dá certo, né? Ter bastante, tipo assim, atenção à execução às coisas que os clientes estão demandando, né? Para que... Leonardo, e quando esse caminho, às vezes você encontra aí um gerente, né? Vamos subir um integral, né? No centro de supervisão. Mas quando você encontra um par seu na gerência de produção que é um pouco mais duro, né? Cada um cuida do seu e ele acaba endurecendo. Como que você é meu fornecedor e se vira. Isso. E aí, como que foi trabalhar com pessoas assim? Como é que você conseguiu fazer a coisa andar? Ah, cara, é assim, né? A gente vai, sabe, sempre manter um respeito mútuo, né? De atendimento. Eu acho que assim, a área de manutenção tem que entender que é uma área fornecedora, né? Não tem jeito, né? A operação é um cliente, é ele que justifica o plano de produção se por um acaso não for atendido, né? E aí, quando é atendido, é ele que ganha o louro, você não pode ficar muito... Também não pode magoar por causa disso, porque às vezes você não tem o mesmo reconhecimento, apesar de estar lá, estar trabalhando quando o cara está em casa, né? Mas eu acredito na comunicação, né? Eu acho que a pessoa, sempre eu preciso, eu não abro mão de ter relacionamento positivo e de estar junto. Né? Vou fazer o máximo possível para que isso seja dessa maneira. Não acredito na outra forma. Quando cada um anda para um lado, acho que a receita do sucesso das brigas, principalmente das brigas, às vezes desnecessárias, né? Tipo, brigando mais, olhando para trás do que olhando para frente. Leonardo, você citou que essa última jornada sua, você entrou num lugar que a manutenção ela estava tanto quanto conturbada, num quebra-quebra danado. A unidade toda estava muito... Quais foram as ações, qual foi o plano, qual foi a estratégia para colocar essa casa em pé, para colocar isso em ordem? Olha, a estratégia, eu acredito na descentralização, né? Porque o modelo do chefe concentrador, ele tem vantagem, tudo tem os dois lados, né? Normalmente, eu aplico a descentralização do poder. Eu acho que a gente tem que dar responsabilidade e confiança para as pessoas que estão na ponta. Eu acho que essa é uma frente sempre de trabalho, né? A outra é a organização, né? Porque e aí tem um perfil meu que eu me considero bom de performance nisso, né? De organizar os ambientes, organizar quem que faz o quê, como é que nós vamos trabalhar, ter rotina semanal, né? Não, nós vamos na segunda-feira nós vamos fechar as horas de serviço no final de semana até o meio-dia, de tarde nós vamos olhar, nós vamos sentar com o cliente, né? Vamos ver o que a gente fez no final de semana, o que fechou, qual que é o nosso desempenho de execução e vamos ver quais são as demandas para a próxima semana. Na terça começa uma nova programação da próxima semana de manutenção. Tem que fechar até na quarta. Na quinta vai ter a reunião de PCM, que a gente vai conversar e vai ver o que está programado para executar. E na sexta é um dia que a gente pode cuidar de CAPEX, por exemplo. Né? E no sábado e domingo vai para execução. Né? Nisso você precisa ter equipe, precisa ter equipe com HH disponível no final de semana para estar executando essa programação de uma forma efetiva. Logo, as pessoas que normalmente em escala, as pessoas vai ter folga durante a semana para poder estar no final de semana e não ter hora extra nesse processo. Aí isso sempre um ponto de litígio, né? Porque o cara da produção diz, mas e o fulano? Cadê o fulano? Não, o fulano está de folga hoje. Está de folga, vai trabalhar no fulano. E aí, enfim, sempre um ponto de litígio isso, né? As escalas de manutenção. Então, assim, eu acredito nisso, né? De criar uma rotina semanal, né? Que ela que você consiga melhorar 1% por dia, né? Você vai fazendo pequenas coisas e bem feitas, né?
E tendo, na realidade, esse senso de velocidade também, porque tem coisas, a maioria das coisas podem ser resolvidas assim que elas são percebidas e que a liderança prioriza para a execução. Então, isso tem a ver com tudo da empresa. Eu sempre levo assim, vamos parar e vamos resolver. Vamos parar e vamos resolver. Às vezes não para naquele momento, para no intervalo mais adiante ou vai fazer de noite. O Leonardo, aproveitando essa pergunta do Rogério, você já desenvolvendo, aqui foi em Rolândia isso, né? Que você encontrou uma estrutura aí, né? Não muito bem cuidada, entre aspas, talvez uma equipe sem um método de trabalho definido. Você mesmo comentou aí que, né, você entrava aí na operação também. Vamos embora, galera, vamos que vamos. Mas só para a gente entender, assim, quais eram os problemas que você encontrou, só para a gente dividindo por etapas. Só que quando eu cheguei, nós tínhamos esse problema. Aí eu peguei o primeiro passo que eu fiz, foi entender quantos técnicos, quem era bom nisso, quem não era. Depois eu fui dar uma olhada no PC. Como é que foi esse seu plano de ação para realmente elevar aí de 100 e poucas cabeças de frango para 400? É frango para danar, meu filho. Só para a gente entender o seu raciocínio, a estratégia que você usou, as ferramentas que você usou. Não, então, a primeira ferramenta, eu acho que é essa, né? É a organização da semana, da agenda semanal. Eles não tinham isto lá? Não. Não tinha. Né? Porque... Então, eu saí de uma cultura de informalidade para uma cultura formal. Foi completo? Não foi. Assim, por exemplo, o uso do rádio, o uso do rádio ele é 99% da comunicação. E aí você precisa ter hora de serviço, enfim. Isso melhorou, mas não está longe de estar na plenitude. Mas ajudou, melhorou. Já grande parte dos serviços eles estão entrando via hora de serviço e compõem o backlog. Antes não tinha? Não tinha. Que sistema que vocês usavam lá, Leonardo? Nós usamos o Máximo. O Máximo se chama. Tá. Ele é da TOTOS. Ele é da TOTOS. Bom, aí a segunda parte é essa parte de horário, escala, quadro de rotação e responsabilidade. Isso também é um negócio importante, né? Porque a gente precisa estar presente de forma equilibrada durante os turnos e principalmente no final de semana. A gente conseguiu deslocar a grande parte do HH de segunda a sexta para sábado e domingo, né? De forma que isso foi uma briga, teve que mandar a gente embora, enfim, envolve hora extra, uma série de coisas, né? Faz reunião com o time, aí um líder nosso se manifestou em público e tal, de forma totalmente inadequada, né? Voltamos a conversar com a pessoa não entendeu, mandamos embora, né? Aí, na outra semana, aprovamos com o sindicato a implantação da escala, da escala. Enfim, esse também é uma frente também. Então, o quadro horário e escala. Tá? E o terceiro item, eu diria que é isso, é ter velocidade e conversar com os problemas. Né? Viu, Leonardo? Vou fazer aproveitar essa pergunta, porque como a equipe tinha um sistema, talvez a equipe também estava desestruturada com relação à informação. Você chegou a montar ou já tinha ou revisou os planos de manutenção? Tinha um PCM estruturado? Qual foi a sua... Não, nós tínhamos um PC. Essa é uma parte longa, assim, são 4 anos que eu fiquei, né? Uma parte que também não está terminada. Ela de plano de manutenção é dinâmico, você sempre vai adequando. Mas você começa pela inspeção de rota, né? Então, assim, nós tínhamos um inspetor mecânico, nós estamos finalizando com 2 inspetores de rota eletromecânico, o cara faz a inspeção mecânica e elétrica simultaneamente. Antes tinha um inspetor mecânico baixo escalão dentro do grupo. Hoje tu tem 2 inspetores eletromecânicos do alto escalão, que são pessoas com capacitação e qualificação para atividades mais complexas dentro da fábrica. Né? Então, assim, as pessoas que estão fazendo inspeção, que estão andando na frente para nós, elas estão trazendo informações com qualidade. Porque aí começa assim, né?
se a equipe do PCM for muito júnior, as informações que ela traz para a programação e para o supervisor que vai fazer a programação no fim, não dá segurança para a equipe de supervisão fazer a programação. Então, você precisa ter os melhores, né? Ou pessoas bem próximas disso na inspeção de rota, que é a principal estratégia de manutenção. O cara bota a mão em cima do equipamento, o cara sente o cheiro, o cara fala com o operador, o cara vê lá, se abaixa, se ajoelha, pega a lanterna e olha, sem muita tecnologia, né? Se um inspetor com boa experiência, dobrando o joelho com uma lanterna na mão e abrindo as tampas dos equipamentos, ele já pega 80% do que tem que fazer. Não precisa de muita tecnologia. Não, ele vai ver, ele vai lá e conversa com a máquina, conversa com o operador. Então, assim, o que é o ponto? Assim, que aí na verdade, eu me reservo, eu sou mais da ação programada que da ação coletiva. Eu quero um gerente para estar junto com a caixa de ferramenta para arrumar. Eu até vou, mas assim, eu não ganho para isso, não me pago, na verdade, para fazer isso aí. Eu me pago organizando o time para a máquina não parar, para a gente melhorar a nossa entrega de uma forma antecipada e organizada. Leonardo, então, assim, fala. Nessa linha aí de trabalhar para não parar a máquina, eu queria que você falasse aí na questão de engenharia de manutenção e a relação com confiabilidade, como que você vê isso? Então, eu acho que a gente parte do ponto do simples, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter um racional simples das coisas. Então, a engenharia de confiabilidade, ela parte, eu acho que, da inspeção de rota, né? Ela vai trazer não conformidades para serem planejadas e programadas, e só que isso acontece e volta a quebrar, né? E aí, enfim, tu rodou o PDCA e tu voltou no mesmo problema, né? Que aí necessita de uma abordagem superior, uma abordagem mais qualificada. Então, você vai precisar de um recurso melhor, né? Às vezes é um problema tecnológico de projeto, às vezes precisa realmente de uma técnica de manutenção preditiva mais adequada, ou, né, vai precisar de uma análise de material, vai precisar de uma análise de óleo, vai precisar de uma análise de vibração. Né? Você não sabe porque está quebrando, você, né, acha que está atuando em cima da causa, mas não está. E aí você vai precisar chamar os universitários, né? Você vai precisar ter no time ou buscar no mercado um suporte nesse sentido de achar a causa do problema. E aí na verdade, esse é o legal da atividade de manutenção, né? Que se fosse só a atividade rotineira e tudo desse certo, seria chato pra caramba, né? O problema é que na prática é bem isso aí, você volta no mesmo problema, né? O que é o bom e aí que é o estalo do que a gente tem que ter? Os problemas fáceis, você precisa atuar com velocidade para tirar da frente, entendeu? Para não ficar o cara, por exemplo, te apunhando em negócio que vai te dar mais sofrimento você tentar gerenciar aquela reclamação do que resolver, sei lá. Então, assim, dá muito resultado, né? A correção de pequenas não conformidades ao longo do dia, da semana. Caiu o marco da porta lá. Pô, vamos arrumar agora. Não, é agora. Pega lá e vai lá arrumar agora. Não, mas eu vou fazer não sei o quê. Não, para o que tu está fazendo, nós vamos arrumar isso agora. Vamos tirar isso da frente agora. Isso dá um conceito muito importante, que é isso, né? Que a soma das pequenas não conformidades, o resultado da soma das pequenas não conformidades somadas dá um baita resultado. E vai limpando o trilho, que aí fica as coisas um pouco mais complexas, né? Só que as coisas complexas, às vezes, elas precisam de recurso, tu não sabe a causa, tu precisa, enfim, tu não consegue resolver rápido, né? E aí tu fica na expectativa de resolver essas não conformidades maiores, às vezes você fica parado, o time fica parado e deixa de resolver as coisas que estão na mão para resolver. Entendi, Leonardo. Você ia perguntar, Rogério?
Eu ia. O Leonardo, você falou um pouco da última experiência sua em estruturas maiores que você já passou. Como que funcionava esse corpo de confiabilidade? Você falou que nessa última você tinha um coordenador. Eu tinha um coordenador e tinha um supervisor de PCM, inclusive, né? E aí eu não tinha engenheiro de manutenção. Tá. Mas E aí, em outras estruturas, como que isso era? Você tinha equipe de preditiva, você subcontratava? Como que, fala um pouco assim, de uma estrutura um pouco maior, talvez que você tenha passado já. não, a gente trabalhava com, assim, com as técnicas preditivas, a análise de vibração terceirizada, a inspeção NR13 terceirizada, e fazia em casa análise de óleo terceirizada também, e aí fazia em casa a termografia. A gente tinha câmara termográfica, né, deve custar uns 40 mil reais, uma câmara termográfica boa da Fruta, e fazia em casa. Aí treinava o inspetor de rota porque tem apesar de fazer uma por semestre terceirizada a termografia, que aí pega a subestação de alta, a subestação de baixa, os quadros secundários, toda a parte elétrica secundária, a gente fazia semestral terceirizado. A parte do inspetor de rota também fazia mensalmente as rotas de termografia. E é um negócio, instalações, na minha experiência, eu nunca trabalhei com instalação nova, né? Assim, sempre foi instalação usada, bem 30 anos, 40, sei lá eu. E aí, isso assim, você deu um olho no peixe e outro no gato, é uma atividade crítica que tem que rodar com foco na parte elétrica, principalmente, né, para proteger a instalação, porque pateteou, pegou fogo, assim, né, dormiu, assim, essas coisas tem que estar em cima, né, e aí você, ou você contrata todo mês, ou tem a câmara e faz com o time interno, né. E aí, aí nós fazendo PCM essa parte de planejamento e programação, né? Fazia a gestão do backlog, né? E aí a priorização das ordens, né? A ordem de segurança, a ordem de a inspeção de rota, que a inspeção de rota vinha com nível de criticidade do inspetor, essa aqui é P5, que é mais leve, essa aqui é P1, que é urgente, né? Então a gente organizava o backlog, ele fechava tudo na segunda-feira, tudo de corretiva, de preventivo, o mundo tem que zerar na segunda-feira, até o meio-dia tem que estar tudo digitado, fechado. Para quê? Para analisar os indicadores meios, né, na segunda de tarde, e abrir uma próxima programação, que aí um planejador, junto com o supervisor, vai fazer a programação. Né? E nisso também um negócio importante, que dá confiabilidade, né, é fazer a separação do planejamento e programação. Né? Então, assim, tudo que, enquanto a ordem está em aberta, falta peça, não sabe o que vai fazer, não sabe quando, não sabe quem, ela está com o planejador. E o planejador, ele é tipo um chefe da célula ali. Ele tem um inspetor, ele tem um cara que monta o kit de peça, e ele fica ali acertando as ordens, que é o que, como, por quê e aonde, né? Isso aí o planejador tem que responder. Quando ele responde o que, por quê, como e aonde, ele entrega para o programador, que vai responder duas perguntas. Quem e quando? O programador ele fica com duas perguntas. Né? Quando ele vai responder quem e quando, quer dizer, essa ordem já está planejada, tem as peças, sabe a duração, tem todos os escopos da ordem de serviço planejado. E aí o cara vai entregar para um programador que, às vezes, conforme a estrutura, pode ser um supervisor de manutenção, que conhece a equipe, sabe quem está de folga, quem está de férias, quem que sabe melhor fazer, tem a melhor habilidade. Aí, esse cara, depois que a ordem está planejada, ele faz o quem e quando, né? E aí, a ideia, né, que não é fácil na prática, né, é conseguir isso, rodar para ter 3 semanas para frente programado. Né? Isso, que a gente tem um backlog que é saudável. O que é o backlog, né? Se o mundo parar hoje, eu levo 10, se não entrar nenhuma OS mais, se o mundo parar hoje, eu levo 10 dias para executar o que está no meu backlog. Isso é bom, 10 dias é bom, é um número bom, quer dizer. São 10 dias para frente que o meu manutentor chega e não vai chegar na portaria
que eu vou fazer hoje? Né? Ele chega na portaria e vai receber uma carga de OS que ele vai vendo as OS que ele tem para fazer, ele chega preocupado, ele sabe que ele tem uma entrega para fazer, né, para frente. Então, só que aqui falando parece fácil, né? Na prática não é bem assim, é lutado, é lutado. Porque tudo isso aí tem que, só para fechar, Tá bom. tem a ver com o apoio da direção da empresa, o foco que a empresa está, né? Se a empresa valoriza isso, de alguma forma, ajuda muito. Se não valoriza, né, você faz uma reunião de PCM lá para falar da programação, ninguém aparece, pô, né? Aí tu vai mantendo, tu vai dando gás na turma, mas assim, precisa, sabe? Precisa ir de vinda o negócio, senão a turma só quer saber da mais funcionando, mas participar, né, às vezes não, depende da turma, normalmente não é fácil. Ô Leonardo, quanto à autonomia de você como gerente, você tinha essa autonomia para tomar decisão? Ou você fala, puxa, tinha alguns diretores? Cara, o meu chefe, que o gerente da unidade, ele era muito participativo, vamos chamar a palavra, assim, ele queria saber de tudo. Então, assim, eu reportava tudo para ele. Ele influenciava nas suas decisões? Influenciava negativamente? Ele influenciava até onde ele podia. Quando ele não... Na verdade, assim, é uma pessoa muito capacitada, né? Assim, sempre com abordagens positivas e inteligentes, assim, né? Teve alguma decisão que você queria tomar e ele, sei lá, se apresentou, falou, não, nós vamos fazer assim, Leonardo. Você falou, não. Direto. Tecnicamente... Sempre teve isso, né? Nós brigava direto nesse sentido, assim, né? Mas ele era muito firme, assim, né? Ele era meu chefe, então ele era muito firme nesse. E normalmente ele, vamos eu chamar assim, ele tinha razão, ele conhecia muito o processo e buscava o recurso, né? Buscava o recurso para fazer. Nesse racional muito de simplificar. Às vezes a gente erra numa solução que ela não é a mais simples, né? E às vezes uma pessoa experiente ajuda muito nesse sentido. Mas nós brigamos bastante, assim, né? Nesse sentido, assim, de como fazer, né? De como fazer. Né? Que tem a ver muito com aquilo, assim, né? De dar uma solução completa ou uma solução parcial. Isso é o mais comum. Nós precisamos fazer tal coisa, né? Cara, eu quero fazer um memorial descritivo, eu quero fazer 3 orçamentos e quero fazer pelos suprimentos, fazer o trabalho dele. Cara, não, eu estou mandando fazer, não entendeu, né? Eu quero que tu faça agora, como não sei, manda chamar, manda entrar, o cara não quer nem saber. Né? E aí, o que você fazia nesse momento? E aí você fica naquela, né? Aí tu precisa se fio, se nós botar os caras sem documentação para dentro, vai dar um pau, pode dar um pau, é pra morrer, vai ser todo mundo andando embora, né? Aí, então tá, então chama, mas aí enfim, ele era habilidoso nessa construção de chama o pessoal do administrativo, chama o fulano lá, compartilha a decisão, e saiu os negócios nas pressas, que é um negócio assim também, que é isso assim, né? É o time da empresa, a velocidade. Né? Meu Leonardo, eu tô acostumado, essa passagem aqui era assim, descobria na quinta, depois você tá no sábado. Fazer uma pergunta, pelo menos aí na Seara, onde você tinha uma equipe, né? Até você também confiar, pegar confiança, enfim. Esse negócio de apontamento de ordem, né? Você lança todas as horas e o pessoal chega lá na... Como é que você enxergava esse apontamento, essa acurácia? E também, sabe o que, Leonardo? A qualidade do que o pessoal te entregava. Como é que você, até para pegar confiança no pessoal, falou, opa, beleza, que eu posso fechar hoje, o pessoal sabe o que está fazendo e eu não preciso ficar não funciona, checando. Em todo lugar, né? Tá para nascer o funcionário que não dá nome, inclusive nós. Né? E aí, como é que você conseguiu lidar ou minimizar, né? Não, eu acho que não é crítico. Sinceramente, eu acho que não é crítico. Assim, você precisa fazer a turma apontar, porque assim, esse é um assunto sempre que depende da operação, né? O cara tem que abrir a ordem de serviço de lá e você de cá. E aí é difícil, hein? É um processo que tem que estar muito bem alinhado de cima para baixo dentro da empresa. Aí funciona. Porque a turma, como regra, aponta, né? Aí tu vai pegar os perfis. Tem cara que leva as OS para casa para preencher depois do trabalho, quando vê o cara outro dia ele traz. Tem cara que fica esperando ser cobrado, enfim.
você vai ter que gerenciar isso com grau, né? Toda segunda-feira de tarde, aquilo. Até segunda meio-dia, encerra. Quem devolveu, devolveu. Tudo que está em aberto, encerra. Lá de tarde, na segunda de tarde, vai ter a apropriação de cada manutentor, vai ter o backlog saneado. Tudo que nós executamos já saiu do backlog. O backlog vai começar a nova programação, está zerado. Mas o fulano, nós não, o turno tal, o supervisor tal, não está fechando as horas porque a produção não, vai se fudemos, porque o nosso backlog vai amanhecer na terça-feira poluído, com coisa que a gente já executou e devia ter fechado, né? Se lascamos, vocês vão ficar olhando uma lista que não está atualizada. Fazer o quê? Como é que vamos fazer? Vamos arrumar, vamos acertar daqui para frente? Ou vamos toda terça-feira ficar pegando o backlog e aí o cara reclamar, isso aqui eu já fiz, isso aqui o fulano já fez. Estão perdendo tempo. Então, assim, as pessoas têm que entender que fazer na hora é a melhor solução que tem. Faz na hora, resolve na hora. Só que, tipo assim, que nem médico, né? Atende prescreve a medicação, e aí acompanha o cara na porta, dá tchau, aí depois atende o próximo. Né? Na manutenção não funciona assim, o cara atende 3, 4 chamados simultâneos, é um cara, às vezes, do porte da empresa, é um cara para todo um turno, assim, né? Então o cara não consegue realmente, o cara e nem não é tão importante o cara de repente atrasar um outro atendimento para fazer o encerramento da OS. O cara vai ter que fazer isso um tempo depois, né? E aí esse tempo depois às vezes é fora, o cara não acontece, perde a qualidade. Ô Leonardo, eu tenho mais uma pergunta. Excluindo requisitos de segurança, né, e compliance, quais os critérios você tem, assim, como o que pautam a sua posição como gestor para desligar ou promover algum colaborador da sua equipe? Eu acho assim, ó, a intenção, né? A intenção, a qualidade da intenção, do sentimento do cara nas ações dele. Então, assim, o cara não vem trabalhar, né? O cara não vem trabalhar. O cara avisou, o cara mandou uma mensagem, o cara disse que não vem trabalhar, né? Deu uma satisfação, né? Mesmo que seja uma mentira, né? Mesmo que seja uma mentira. Né? Se o cara mostra um pouco de consideração, depois tu vai conversar com ele. Mas o cara não vem trabalhar, o cara falta, o cara não dá explicação, o cara deixa estourar, o cara não tem espírito de, né? Às vezes está contando com o cara para atividade, né? O cara sabe que aquilo é importante. Então, assim, acho que essas pequenas coisas são chave para ver o quanto madura a pessoa, para ver se a pessoa tem uma boa sentimento com relação ao grupo, ao trabalho do grupo. Né? Então esse é um ponto importante que eu gosto de manter perto de mim. Né? Eu acho que assim a vontade ela é preponderante no dia a dia. Né? Então assim, você ter mais vontade que capacitação é mais importante. Né? Claro que no grupo da manutenção a gente precisa, né? A gente reverteu uma situação aqui de Rolândia porque o grupo na realidade o grupo era muito bom, o grupo da manutenção de manutentores, com pessoas com mais de 10 anos de casa. Né? O nosso tempo médio com mais de 10 anos de casa faz toda a diferença. A espinha dorsal bem remunerada, inclusive, né? Bem remunerada e firme. Só que aí tem a nossa parte, né? A nossa parte é dar atenção para as coisas que as pessoas, né? O cara é mecânico 1 há 10 anos, né? Tá na fila para ser mecânico 2, né? O cara tá há 5 anos sem nenhum reajuste. Estamos contratando gente de fora, ganhando mais que os de casa. Então, assim, o líder tem que estar atento a isso, você vai ganhando ou perdendo a equipe nessas coisas, assim, né? Porque, às vezes, você consegue resolver pequenas coisas de cargos e salários sem dar aumento, às vezes, né? Ou buscar as promoções das pessoas dentro do quadro, que fazem diferença para a retenção do time. E na manutenção é chato, né?
assim, a situação, né? Porque não vai ser o que vai resolver os problemas, né? Não vai, não é o líder, né? Quem resolve os problemas é a equipe, né? Orientada pelo líder, né? Direcionada, mas assim, quem vai achar os problemas, que tem que resolver os problemas, é a equipe da ponta, não tem jeito. E aí você precisa ter tempo de casa, gente experiente, gente que esteja com um bom alinhamento na sua vida na empresa. E isso não cai do céu, você tem que construir, você tem que mandar embora, você vai ter que buscar gente no mercado. Mas assim, a minha premissa é tipo assim, não mandar embora ninguém, né? Eu parto da premissa que eu quero reter quem está aí, até porque eu não conheço, né? O cara vai dizer assim, mas o fulano tem história. Agora eu vou olhar também. Agora zerou a conta, todo mundo Zerou a começou conta. do zero. Eu tenho que ver. Também eu não prometi aumento para ninguém, também eu tô de boa ainda. Entendi. Pessoal, tá fechando o nosso tempo aqui, menos de 1 minuto. Se nós tivermos mais questões assim, eu mando mais um novo link. Como é que você tá aí, Marcião? Pra mim, tranquilo. Beleza, Rogério? Tranquilo. Leonardo San. Acho que deu pra gente